Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing de vendas para você que tem um negócio, que tem um escritório de advocacia e que quer melhores resultados através do digital, através dos insights que a gente sempre traz aqui toda semana. E no episódio de hoje, a gente vai trazer muitos insights para quem hoje atua no mercado digital como um infoprodutor ou tem uma empresa que atue no mercado digital e também para quem é advogado e busca atuar nesse mercado, como que eu encontro um caminho não só para atrair mais clientes e conseguir captar clientes de uma maneira geral, mas também como que eu consigo captar clientes desse mercado, o que eu tenho que fazer, como eu me posiciono, o que eu ofereço de solução. Vamos falar sobre bastante coisa e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para nos ajudar nessa missão, que é a doutora do digital, Larissa de Paula, que ela atua no mercado empresarial já há mais de 7 anos, ela é especialista especificamente, né, no mercado digital como advogada empresarial, ela também é pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Empresarial Tributário. Então, Lari, sem mais delongas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar desse episódio, vai ser um prazer falar com você hoje, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vitor, prazer é meu, é uma honra poder estar aqui, né, porque assim que eu fui convidada, eu falei, caramba, que sincronismo, né, porque eu assisto os episódios do podcast da TreeMind e ser convidada é uma honra, muito bom estar aqui, espero contribuir hoje com o pessoal, tanto quem está empreendendo no mercado digital, como advogados que querem vir para essa área como uma fonte de renda principal ou como mais um produto, uma solução que oferece aí dentro do seu escritório. Show de bola, vamos nessa. Então, para todo mundo entender, eu já dei esse spoiler para a Lari, mas a gente vai falar sempre de duas frentes. A gente vai falar da porta para dentro, né, do escritório da Lari, como a operação dela funciona, então, para os advogados entenderem principalmente como que ela faz para captar os clientes, como que ela faz para, como funcionou a história disso, como é que surgiu isso, quando que veio esse insight de atuar para esse mercado e tudo mais. Então, um pouco dessa linha. E também nós vamos falar da porta para fora. Para quem é um empreendedor hoje, atua no mercado de lançamentos, no mercado de infoprodutos, enfim, atua no mercado digital e quer entender mecanismos e formas de se proteger mais de eventuais reembolsos, né, que acontece muito nesse mercado, processos que acabam acontecendo de consumidor e várias outras coisas que são riscos inerentes a um mercado, qualquer mercado, mas nesse mercado específico, a gente vai entender também como que você pode melhorar a tua operação nesse sentido e blindar ela um pouco mais contra esse tipo de problema. Beleza? Então, vamos nessa. Lari, por um padrão aqui no TreeMindCast, a gente sempre pede para as pessoas contarem a história da vida, né? A história da minha vida. Então, é o momento do quadro para você contar um pouco mais quem é a Larissa, como é que surgiu essa ideia do direito, por que atuou no direito, quando que veio esse lance de, cara, vou atuar para o mercado digital, vou para os infoprodutores, enfim, conta um pouco da tua história, como que teu escritório começou, para a galera te conhecer um pouco mais aí. Bora lá. Primeiramente, eu sempre começo por isso, eu nunca sonhei em fazer direito, nunca sonhei em ser advogada, comecei a fazer direito, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, acho que muitos jovens de 17 anos não têm certeza do que querem fazer, apesar de alguns dizerem que sim, mas comecei e me apaixonei pela área. Na faculdade ainda eu fiz diversos estágios, dentre eles em um escritório de advocacia, foi o meu último estágio, e nesse escritório atendíamos empresas, então foi aí o meu contato com o direito empresarial, lá na faculdade ainda, lá no 6º período. E aí me apaixonei por empresas, me apaixonei pela advocacia, e no meio da pandemia, eu acho que todo mundo teve alguns surtos, né? Nesse escritório eu era feliz, era responsável por equipe, depois que eu me formei, era responsável por equipe, por bancas de empresas. Mas a pandemia a gente sofreu alguns surtos, né? E eu falei, não quero mais trabalhar para outras pessoas, quero trabalhar sozinha. E em julho de 2020, resolvi sair do escritório e tentar a sorte. Ontem eu até estava conversando com um cliente meu, fui tentar a sorte. E aproveitei o digital, né? Como eu já atuava em demandas empresariais e, dentre essas demandas, eu era muito boa em negociação bancária de dívida empresarial. Então, comecei na advocacia autônoma como advogada bancária. Me inserindo no digital, então eu tive que aprender, né? O advogado teve que aprender tudo sobre direito, eu tive que aprender tudo sobre gestão de tráfego, tudo sobre marketing, porque a captação de cliente naquela época era basicamente internet e indicação. Como eu tinha acabado de começar a advogar, não tinha muita indicação ainda.
Mas... E aí eu aprendi sobre várias coisas de marketing, aprendi sobre posicionamento, aprendi sobre vendas, aprendi sobre gestão de tráfego, tudo que você imaginar eu aprendi. Aprendi a mexer no Photoshop, fazer landing page, tudo nessa época. Caraca. E por me posicionar, estar me posicionando como advogada bancária no Instagram, surgiu uma oportunidade de um amigo meu. Fomos lançar infoprodutos. Na época dos lançamentos de infoproduto, ali em 2021, falei, vamos lançar infoproduto. Lançamos um curso de direito bancário para advogados. Fui muito feliz nesses lançamentos, mas acontece um fator inevitável, que é quando você se posiciona como mentor de advogados, como professor de advogados, acaba que você atrai muito cliente, por eles verem a autoridade. E eu tive que fazer uma decisão, né? Vou continuar no mercado de lançamentos ou vou continuar advogando? E aí aconteceu tudo de forma simultânea. Tanto eu parar de lançar, quanto eu fui em um evento em Florianópolis e estava conversando com um participante lá desse evento. E estava conversando sobre advocacia, sobre o digital em si. E eu percebi ali que esses profissionais são muito, muito, muito desamparados juridicamente. Então, eu falei, por que não unir a minha experiência com empresas com essa necessidade do mercado? E ali surgiu essa ideia. Comecei a captar meus primeiros clientes ali, a captação de clientes através de eventos de networking, ela é muito efetiva, porque você tem o digital é muito distante, mas quando você está em eventos de networking, acaba que você consegue captar de uma forma mais fácil esse cliente, porque você vai conseguir ali gerar conexão com ele. Comecei a captar meus primeiros clientes e fui desenvolvendo soluções, conhecendo mais o mercado, porque uma coisa sou eu ter experiência com o mercado digital como especialista, como infoprodutora, e ver as minhas necessidades enquanto essa especialista. E outra coisa é você começar efetivamente a advogar para o mercado digital e perceber ali no dia a dia, porque existem vários modelos de operações, vários problemas que podem acontecer ali naquelas empresas. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo estratégias de captação, fui conhecendo mais o mercado e desenvolvendo mais soluções até chegar hoje no modelo de negócio que eu tenho. Que está em constante melhoria também, né? A gente sempre está em constante melhoria. Com certeza. Mas muito legal, Lari. E aí, então, o teu primeiro cliente foi de um evento? A história do primeiro cliente, eu acho que ela é uma história legal de contar também, que é tipo assim, cara, como é que foi? Porque depois é um monte de coisa que acontece, né? Você fala assim, cara, legal, você fica com todas aquelas ideias de como que você vai atuar, como é que você vai fazer, e aí você fecha o primeiro cliente. O cara fala, não, beleza, vamos fazer então. Aí você tipo, e agora, né? Então, conta como é que foi esse primeiro momento, enfim, o que você puder abrir sobre o primeiro cliente, como é que foi? Meu primeiro cliente do digital, eu considero o meu primeiro cliente de assessoria, que hoje o meu foco no escritório é assessoria de prevenção de riscos jurídicos no digital. Meu primeiro cliente foi justamente uma das primeiras pessoas que eu conheci em um dos primeiros eventos que eu fui em Florianópolis. E no momento que a gente se conheceu, ele não tinha assim, uma empresa ainda no digital. E aí, alguns meses depois, ele construiu essa empresa. Eu já tinha atuado em algumas causas esporádicas, né, casos pontuais do digital, mas ainda não tinha um cliente de assessoria fixa para ter aquela previsibilidade. E aí, esse cliente desenvolveu essa empresa, criou essa empresa, e falou, Lari, eu preciso... Ele é super seguro, ele tem até seguro de vida, ele tem 25 anos, eu tenho seguro de vida. Já paga seguro de vida. Não sai nem de casa, tem seguro de vida. Ele falou, Lari, preciso construir a minha empresa, quero construir essa empresa, já quero desde o início trazer essa base jurídica para eu não ter problema futuro, ter prejuízo futuro com nada. Falei, beleza, vamos lá. E aí, até hoje ele é meu cliente. Eu fui até em um evento dele em São Paulo, agora no fim de semana. Até hoje ele é meu cliente. Já temos 2 anos de assessoria. 2 anos? São 2 anos de assessoria. Durante esse tempo, ele já faturou muitos milhões no digital, fez muitas parcerias, conseguiu entrar em várias empresas, sempre dando esse feedback de tenho essa certeza que eu posso tomar as decisões do meu negócio porque eu tenho uma assessoria jurídica. Que é uma dor muito forte do mercado, mas o mercado nem sempre todos têm esse nível de consciência.
Eu falo que uma grande deficiência do mercado é falta também de advogados nesse mercado. Tem cliente que chega e fala, caramba, eu nem sabia que tinha advogado especializado nesse mercado. Porque são dores diferentes, é um cenário diferente do mercado tradicional, né? Até a linguagem é diferente. Totalmente, totalmente, concordo com você. E hoje, como é que funciona a parte a tua parte de atração hoje, né? Porque você falou que você teve que, cara, correr atrás de tráfego, de mídia paga, entender rede social, até por conta dos lançamentos que você acabou surgindo de oportunidade. Talvez você até entrou mais dentro disso, porque vamos pensar assim, você teve, mesmo que num breve momento, uma empresa de marketing ali que você tinha que fazer as tuas próprias campanhas, ou enfim, de alguma maneira ali, para você mesmo se lançar. E aí, quando você está falando para o seu escritório, hoje, como que está distribuído aí a fonte dos clientes? Eles ainda vêm mais de indicação, porque também, querendo ou não, é uma fonte que ela existe, nunca vai deixar de existir, tem formas de você trabalhar isso, é network, então é participação ativa em eventos dentro do mercado que você está, é tráfego pago, o que você faz hoje e da onde vem, né, os clientes que você tem no escritório? Vamos lá. Hoje eu faço tráfego pago, mas eu faço tráfego pago para atração de seguidores, e aí dentro daqueles seguidores se aplica social selling, e a gente pode ou não converter em um trabalho pontual ou uma assessoria jurídica. Tenho essa frente de tráfego, mas não faço tráfego direto no Google Ads, tá? Tráfego ali pelo Meta. Networking, mas o networking é importante em eventos presenciais, mas ele é importante também. É importante que as pessoas te conheçam no digital, né? Como advogado no digital. E é importante que você demonstre que você sabe as dores daquele empresário, daquele empreendedor, fora do seu nicho de especialização. Então, às vezes, por exemplo, eu participo de vários grupos de networking online, né? Que tem encontros semanais, que tem ali um grupo que a gente troca conversa. Então, nesses grupos é muito importante estar presente, porque vários clientes vêm dali. E por indicação também, tenho bastante clientes que vêm por indicação. O cliente que vem por indicação ele é o melhor, né? O lead que vem por indicação ele é o melhor, que ele já vem pronto para comprar, ele só quer saber quanto que custa e quando você vai entregar isso para ele, né? Eles são os melhores. E também faço parcerias. No mercado digital, por exemplo, eu atendo empresas que são mentores, empresas de mentores. Por exemplo, se o mentor, ele atende mentor, e o mentor é o meu público-alvo, eu ofereço uma solução para mentores, eu dou uma aula ali, eu faço parcerias para dar aula, para fornecer alguma isca, por exemplo, um contrato para essas pessoas se entrarem ali na minha base e posteriormente se tornarem meus clientes. Porque quando pensarem, eu preciso de uma advogada, mesmo que ele não queira um contrato, ele precisa resolver outra questão dentro do negócio dele, vai pensar na gente. Muito legal. Isso que você falou, a gente chama aqui na Trimind de MGM, né? Estratégia de Member Get Member. Então, você entra dentro de uma parceria onde você oferece uma contrapartida para o cara e a contrapartida dele também deve acontecer da mesma maneira. Então, assim como você pensa, tipo, eu vou te entregar isso aqui se você me trouxer isso daqui, é uma coisa orgânica, porque daí não é algo que você está, sei lá, fazendo alguma coisa meio que diferente do que é o padrão, mas você está fazendo algo que gera valor para o cara vê sentido em te colocar numa aula, em falar, em anunciar você dentro de um público que é extremamente qualificado, como você falou, né? Porque se você pensar numa estratégia de fato, anúncio é isso, você segmenta um público lá e eu quero que apareça para essas pessoas. Eu posso acertar na mosca ou eu posso errar 9.000 metros de distância. Então, quando você fala agora para uma pessoa que já fala com o seu público e você oferece uma parceria para esta pessoa, você tem aí um grande leque absurdo de qualificação de público, né? Um público muito segmentado. É com quem você quer falar direto, né? Isso é muito legal. Muito legal. Precisa ficar, porque não existe certo e errado, né? Existem várias formas de se atuar na advocacia. Eu prefiro dessa forma. Eu já testei outras formas de trabalhar também, fazendo captação de produto jurídico de alta recorrência para consumidor no bancário. Então, vem um fluxo muito grande de lead. Você precisa de um time comercial ali para estar atendendo, para estar segmentando, convertendo esses leads, e precisa de um operacional. É rentável? É rentável, mas eu acho que na advocacia, o advogado ele tem que imaginar o cenário dele que faça sentido para ele. Então, hoje, o meu trabalho de todo jeito vai dar dor de cabeça, você vai ter que lidar com soluções complexas, com questões complexas, com gente doida. No digital tem muita gente doida, muito hater louco, mas você tem que escolher o que faz sentido para você. E eu vejo no digital
as soluções são extrajudiciais, então você depende menos do judiciário, você consegue entregar uma solução mais rápida. Porque quem está no digital está acostumado com informação rápida e solução mais rápido, né? Não é do dia para a noite, mas mais rápido. Então, quando você entende pega esse feeling, você consegue trazer soluções que vão atender de fato esse pessoal. Show de bola. E aí, entrando um pouco naquilo que você falou um pouquinho no começo, né, que você hoje, o teu produto principal como advogada é a assessoria, né, preventiva de riscos. Eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, mas primeiro eu queria entender hoje como que é estruturada a tua esteira, né? Vamos pensar na linha do infoprodutor do mercado digital. Como que é a esteira do teu escritório hoje? Você oferece assessoria, que é mais que você oferece, e por que focar na assessoria? O que te fez falar assim, cara, eu vou largar a mão de processos aqui, que geralmente é quando a pessoa vem, ela já tem uma dor muito grande, né? Quando tem um processo envolvido é porque já ferrou. Eu preciso de um advogado e não tem para onde eu fugir. Mas a preventiva, por exemplo, às vezes o cara ainda não precisa de um advogado, né? Às vezes, então, ele precisa de um convencimento de que ele precisa, e aí é um trabalho um pouquinho mais difícil, talvez no primeiro momento, de convencer o cara de que, cara, vamos prevenir os riscos, né, de algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Então, primeiro, como que é os produtos teus do escritório hoje? E segundo, por que focar na assessoria? O que te fez olhar para isso como um produto principal e não para atuar no processo ou atuar em alguma outra coisa? Show, perfeito. Vamos lá. Os clientes, eles entram de várias formas, né? Eles entram, geralmente, quando deu merda. Eles me procuram, eu falo que vocês vão me procurar em algum momento, cedo ou tarde, vão me procurar. Geralmente, o cliente vem procurando um serviço pontual. O cliente que ele vem para assessoria, geralmente, ele procura ou um contrato, ou um registro de marca. Então, aí ele já entra ali na minha esteira, tá? E aí, eu identifico se é o momento daquele infoprodutor, porque não adianta também, Vitor, eu vender uma assessoria para uma empresa que não está no momento ainda. Porque a assessoria, eu penso na assessoria como uma solução mais efetiva, porque ela envolve todas as frentes do negócio. Porque não adianta o infoprodutor ele ter um contrato. Tem cliente que entra aqui que já tinha contrato, mas não usa o contrato não tem validade, porque tem cláusula ali que está totalmente nula, né? Seja contrato de mentoria, seja contrato de implementação, né? Hoje os meus clientes, tenho clientes que são mentores, tenho clientes que são especialistas de infoproduto, e tenho clientes agência, que são agências de tráfego, agência de gestão comercial. Inclusive, eu falei assim, eu vou desenvolver uma assessoria só para agência de gestão de comercial, porque atrai muito cliente desse segmento. E aí eles entram na esteira e eu ofereço assessoria quando eles estão no momento também. É uma consequência lógica, assim. Eu até penso em colocar outros produtos na minha esteira, eu estava até fazendo essa estruturação há umas 2 semanas atrás, mas nesse momento é isso. Nesse momento eu ofereço registro de marca, de infoproduto, ofereço contratos pontuais, ofereço notificação. Tem cliente que me procura para fazer já aconteceu, para fazer uma notificação extrajudicial, porque ele tinha uma pessoa na equipe prestador de serviço que foi desligado e estava assediando os clientes dele, falando mal da empresa dele e assediando, olha, se precisar de um gestor de tráfego, você pode me contratar que eu saí da empresa do fulano e estou à disposição. Então, ele veio me procurou para solucionar essa questão dele e acabou virando cliente de assessoria, porque deu super certo, né? Aí eu já faço as estratégias de venda nesse sentido. Eu resolvo o problema, geralmente faço assim, eu resolvo o problema e falo, olha só, está resolvido, mas eu vejo que a sua empresa precisa dessa frente, desse contrato, dessa gestão de inadimplente, registrar a sua marca, e aí ele automaticamente vem, claro que se fizer sentido, né, ele vem para assessoria. Bem legal. Olha só que legal, né? Então, se eu tentar extrair de uma maneira bem visual o que você está me falando, é como se hoje no teu escritório você tivesse como produto inicial várias portas de entrada. Então, o cara vai vir pelo problema, já é fato. O cara vem pelo problema principal, estou aqui com um funcionário louco que está querendo, né, ferrar meus clientes aqui, eu estou com um problema de que alguém está copiando a minha marca, está fazendo golpe, usando meu nome, enfim, várias coisas que eventualmente acontecem aí no digital.
São várias portas de entrada. Então, você tem um produto que, no caso, é um produto pontual, o cara paga pela solução direta ali, e são uma porta de entrada. Quando o cara entra, aí você resolve o problema, e aí todas essas portas de entrada, todos esses caminhos em que ele pode entrar no teu escritório como cliente, levam à mesma Roma, vamos dizer assim, né? Levam ao mesmo ponto principal, que é o teu produto maior, que é, de fato, essa questão da assessoria, onde você consegue colocar tudo dentro de um pacote. Então, deixa eu só ver se eu entendi o negócio. Vamos supor que eu cheguei para você porque tem um louco aqui querendo assediar não só os clientes, os funcionários também, o cara fica aqui stalkeando a gente na empresa, sei lá. E aí, preciso notificar esse cara extrajudicialmente e te contratei para fazer isso, tá, Lari? Mas, por exemplo, hoje a marca DataFree Mind não é registrada. Então, a gente tem um infoproduto lá, a gente tem um curso hoje, sei lá quantos mil seguidores tem, mas a marca não é registrada. Isso é algo que você percebe e vai falar para nós aqui, o Vitor, cara, tô vendo que a marca DataFree Mind não é registrada, e aí, como é que funciona isso? Depois eu falo, legal, vamos registrar. Isso entra dentro de um pacote, é outro serviço pontual. Como é que depois o pós disso funciona no seu escritório? Exatamente isso. Quando a pessoa me procura, eu já verifico tudo. Ela me procurou para fazer uma notificação. Você me procurou para fazer essa notificação. Eu já vou lá, eu já peço, precisamos consultar essa marca, já coloco nas minhas demandas que precisamos consultar essa marca. Na conversa com você mesmo, na reunião com o cliente, eu extraio dele informações, porque o cliente hoje ele não quer saber, o cliente nunca quis saber o juridiquês. Eu lembro quando eu comecei a vender serviço jurídico, eu falava, conforme a jurisprudência, nós temos muitas chances. O cliente falava, o quê? O que é jurisprudência? Então, o cliente quer saber se você entende a realidade dele. E nesse bate-papo eu consigo identificar, e aí, você tem contrato? Não tem contrato ainda, já teve problema de inadimplência, e eu vou identificando e falo, olha, se fizer sentido para você, eu posso te apresentar uma proposta que a gente consegue sanar essa dor de contrato, consegue sanar essa dor de cliente. Nesse caso da notificação do ex-colaborador, né, do ex-prestador de serviço, que estava sediando, falou, fazendo o contrato mais amarradinho, porque o contrato dele estava horrível, com os seus gestores, você consegue não ter essa situação novamente. O contrato, ele não evita riscos, né? Ele não inibe que aconteça. A gente tem código penal que é proibido matar e as pessoas matam. Exato. Mas ele te dá uma segurança de cobrar isso posteriormente, te dá uma previsibilidade do que você vai fazer em determinada situação. Violou não concorrência, então vamos aplicar uma multa aqui de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil reais. Faz sentido. Cara, muito legal. E aí hoje, como que... Falando um pouco mais para dentro do seu escritório no sentido de processo, né? Porque você comentou um negócio que você tem um bate-papo com o cliente onde você identifica essas necessidades. Então, isso acontece antes do contrato ser fechado, eu imagino. Então, como que é essa parte daí, sim, da jornada do cara no momento em que ele virou um lead? Seja de indicação, enfim, de onde ele veio, ele te chamou, a partir daí, o que você faz? Existe um processo já definido para isso? Você conversa com ele, aí você leva ele para uma call sempre? Às vezes o cara quer pedir preço. Né? Como que é essa tratativa de venda, de comercial aí hoje no seu escritório? Olha, depende muito. Eu gosto de fazer o comercial e delegar o operacional. Para mim faz mais sentido, porque eu gosto mais dessa parte da venda. Então, eu vou sentindo muito lead. Tem lead que vem por indicação. Umas 2 semanas atrás, veio uma lead por indicação que ela teve o Instagram da empresa dela banido pelo próprio Instagram. E aí, nesses casos, inevitavelmente, você precisa propor uma ação, enfim. Uhum. Como ela tinha uma urgência, uma falta de disponibilidade de tempo para reunir, porque ela não trabalha no dígito, a empresa dela é uma empresa de produtos físicos. Então, ela não tem essa disponibilidade de fazer uma call. E olha que eu abro sessões, faço call à noite, não tem problema. Mas aí eu fiz a venda ali pelo WhatsApp mesmo, vou mandando áudio, falo como explica, se ficou alguma dúvida. E eu tenho uma coisa muito importante, que é não manda a proposta de honorários antes do cliente entender efetivamente o que você vai fazer e como você vai fazer, e que aquela é a melhor solução. Porque se o cliente te pergunta o preço, você vai lá e faz, só fala, mesmo que esse cliente venha por indicação, se não fizer sentido para ele, se ele não vê valor, ele não vai dar valor no preço, né? Não vai ver vantagem no preço. Mas funciona bastante. Aí quando eu identifico, não é serviço pontual, em assessoria eu sempre gosto de me reunir com o lead, até porque a assessoria você vai ter contato com o cliente ali durante meses, durante anos.
Então, tem que fazer sentido para ambas as partes, né? Então, eu gosto de conversar, deixar bem estabelecido como que funciona, se faz sentido. Até eu falo, gente, tem que fazer sentido até para mim, para ter dentro do meu escritório essa pessoa como cliente. Total. Isso é muito legal, porque a gente tem isso aqui como padrão, né, no discurso de vendas da própria TreeMind, mas a gente fala pouco sobre isso, que é a reunião de vendas, né, ou a reunião que eu tenho com o cliente, ela não é uma reunião especificamente para vender. Eu sempre começo a reunião, é assim como ensinei todo mundo aqui, é começar a reunião falando assim, cara, o objetivo da reunião é entender se o que a gente faz aqui de fato é uma solução para você, de fato resolve o teu problema. Se depois a gente entender juntos que faz sentido, que é algo que resolve um problema que você tem aí a gente fala de preço, fala de contrato, fala dessas coisas que eventualmente fazem, eu teria que falar. Mas só se fizer sentido. Se não fizer sentido, beleza, aqui é o objetivo da conversa, é de fato entender se eu posso te ajudar e se você de fato está precisando de ajuda mesmo, né? Então, eu acho que é legal às vezes a gente trazer esse ponto de vista para dentro do advogado, porque às vezes o advogado acha que chegou um cara aqui, eu já vou falar para ele o que eu faço, eu já vou passar o preço, o cara vai fechar automático. É como se falasse assim, cara, não é um restaurante, né? Que o cara já vem sabendo, prontinho, e eu quero um hambúrguer aqui de salada e manda fazer aí. Né? É um negócio que às vezes você precisa entender, cara, primeiro se a dor do cara é latente, e não só isso, mas também se realmente o que você faz vai ajudar o cara, e se o que o cara tem de problema, você quer trazer para dentro, porque às vezes tem bucha que a gente não quer trazer, né? Então, pensar por esses dois lados, eu acho que faz sentido em termos de venda para você conseguir entender como fazer com que o cliente feche melhor, mais contratos também, né? Enfim. Exatamente. Até porque se o cliente ele não tem, ele tem uma urgência de resolver um determinado problema dele, e ele, se você fala que resolve, mas não fica claro para ele como isso vai resolver, por exemplo, pode ser por uma ação judicial que vai demandar ali um pouco mais de tempo, e isso não fica claro para ele, vai ser um cliente que vai ficar no seu pé o tempo todo, te mandando mensagem, te cobrando, algo que talvez não dependa de você, como, por exemplo, o processo judicial que você precisa ali, depende da serventia, depende da outra parte, depende do juiz, enfim, depende de vários fatores que não você. Top. E aí, então, partindo agora um pouquinho da porta para fora do teu escritório, falando um pouco mais sobre a tua atuação hoje como advogado e os problemas que você eventualmente mais resolve, quando a gente fala de mercado digital, como você já deu uma breve explicação sobre isso, a gente tem vários tipos de nicho de mercado do digital. Então, a gente tem os infoprodutores, que são lá os lançadores de curso, tem o lado do mentor, que às vezes o cara não lança nada, mas ele tem programas de mentoria e aí é uma outra empresa para isso, é um outro tipo de business para isso. Tem as próprias agências, né, como você falou, as agências de tráfego, os gestores e tudo mais. Então, hoje, vamos dissecar um pouquinho mais esse mercado especificamente, pensando primeiro nos problemas. Na tua visão hoje, para o mercado de lançador, para o mercado de mentor, o que você vê que são os maiores problemas, os erros mais comuns que eles cometem, que hoje um advogado tem a oportunidade de atuar, você como advogada resolve esse problema para essa galera? Quais são os problemas primeiro desse mercado, dessa parte do mercado? Olha, tudo. Eles são muito informais. Eles começam muito pela parte de... E não está errado isso. Ontem eu tive a reunião de onboarding de um novo cliente que ele fechou comigo no evento, mas eu já tinha feito call com ele, que eles se preocupam em escalar primeiro e depois ter uma assessoria jurídica, que é a regra, né? Meu primeiro cliente não foi assim. Ele contratou assessoria para posteriormente escalar. Mas, até porque é uma decorrência lógica, né? Eu preciso ter caixa para contratar uma assessoria. E aí, eu até falei para ele, tem outras soluções, a gente pode fazer um pacote de implementação inicial para você conseguir escalar sem risco. Mas, enfim, eles se preocupam primeiro em escalar e depois em formalizar. Mas isso, em vários momentos, em várias ocasiões, isso pode gerar problemas. Já tive problemas aqui de... especialista minha cliente, contratou um coprodutor para prestar serviço ali de coprodução em troca de um valor fixo mais percentual sobre o lançamento, e que esse coprodutor simplesmente sumiu no meio do projeto. Não prestou serviço. Antes de sumir, ele estava envolvido em outros projetos. Aconteceu uma situação dele enviar uma mensagem, aquelas mensagens que se envia em grupo pré-lançamento, enviou uma mensagem de outra expert no grupo dela, e ela que viu, e ela que teve que ir lá e apagar fogo. E ele deixou ela totalmente na mão. A sorte é que eles tinham um contrato muito mal feito,
mas eles tinham um contrato. E aí não teve outro jeito, teve que propor ação judicial. Então, nesse meio do caminho, se pode gerar prejuízo. Eu conheci um menino uma vez em São Paulo, em um evento, que ele teve um prejuízo de mais de R$500 mil, porque ele fez uma parceria com outra pessoa para atuar em mercado de afiliado, e a pessoa simplesmente pegou todo o dinheiro, não passou a parte dele, não tinha nenhuma formalização, não quis lidar com isso também na época, mas teve o prejuízo. Então, são vários, eu costumo falar que o amadorismo destrói o lucro, e é justamente esse o ponto. Se você não tem uma base, você não consegue escalar com segurança, você vai ter prejuízo. Seja nesse liame assim, de parcerias, seja de cliente inadimplente. Tem uma cliente que veio para assessoria, ela tinha mais de 50 mil de passivo de clientes inadimplentes que simplesmente deixaram de pagar e eles não tinham nenhum sistema de recuperação de crédito dentro da empresa. Sistema de envio de notificação, sistema de execução, né, judicial dessas dívidas, porque ela tinha um contrato e ela não sabia se ela podia exigir aquilo que estava previsto no contrato ou não. Então, simplesmente por falta ali de conhecimento técnico e de saber lidar com aquele cliente que simplesmente fala que não vai pagar. Caramba, cara, que loucura. Várias situações que acontecem, isso no âmbito empresarial, né? Contratação de prestador de serviço, contrato para gerir o meu tráfego aqui na minha empresa de lançamento, na minha agência, e o serviço não é prestado, várias situações. Os haters também, como é que é isso aí dos haters? Assim, porque eu já vi várias vezes, isso é comum, né? Tem muito infoprodutor, tem muito lançador que, tipo, cara, é natural, né? É o risco que você tem de estar exposto, de, enfim, colocar a tua opinião junto para desenvolver um produto, e isso agrada a alguns e não agrada a outros. Então, como que é esse lance do hater? Tem gente que fica, tipo, a questão do stalking, o que é que tem desses haters e como que o cara se previne? Não é se previne, né? Porque não tem como o cara evitar que o cara odeie ele, mas como que ele consegue atuar em cima disso? Como é que você ajuda essa galera a resolver esse tipo de problema também? Geralmente, quando falou, eu sou advogada de fulano, a pessoa já para de fazer. Mas é uma situação muito delicada. Acho que foi no ano passado mesmo, no meio do ano passado, tinha uma cliente que ela estava em lançamento, estava fazendo live de lançamento no Instagram, e simplesmente começou uma ex-aluna chegou lá que odiava ela. Chegou lá e começou a falar um monte de coisa dentro na live. E ela teve que fechar a live. E aí a gente lida com notificação extrajudicial, né? Geralmente a gente notifica extrajudicialmente e sem prejuízo de poder propor uma ação posteriormente, mas é aquele negócio, você tem que entregar a solução que o seu cliente quer. Nesse caso, o cliente queria só que ela parasse, que ela não enviasse, não queria nenhuma retratação pública dela, só que ela encerrasse aquilo. E a gente conseguiu isso. Eu estava até lidando com um hater antes de entrar aqui na call, de uma cliente que tem uma empresa de dropshipping, e simplesmente um concorrente dela entrou no Instagram dela e comentou um kkk do nada, assim. Eu até falei para ela, você conhecia essa pessoa? Ela nunca vi na minha vida. E aí veio pro WhatsApp dela falar que ela estava aplicando golpe nas pessoas, assim, totalmente do nada. Fui olhar o reclame aqui dessa empresa, tem um monte de coisas que eles não entregaram, produto com defeito, enfim. E aí eu estava conversando aqui com ele no WhatsApp, porque ela também só quer que parem, tipo, ela não quer ter que lidar com isso. Não precisa ir via judicial, até porque se você vai para via judicial, você tem que lidar com essa pessoa por muito tempo, né? Mas acontece umas situações muito assim, tem umas situações até engraçadas. Legal, Lari, muito massa. E falando do mercado de agências, a gente, na Trimage, há muito tempo atrás, a gente já foi agência também, e aí eu queria entender também, né, quais são os problemas desse mercado, mas um ponto que eu quero trazer depois para a gente refletir um pouco sobre isso e ouvir um pouco a tua visão, onde você acha que está o problema? Tipo assim, cara, esses riscos inerentes ao mercado, né? Então, o hater, aquilo que a gente comentou do inadimplente, entre várias outras coisas que podem acontecer, aonde está o erro? O erro está do meu lado, o empresário, que eu poderia ter feito algo diferente, o erro está no cliente que eu trouxe que é errado, onde que existe ali talvez alguma forma de eu controlar melhor e evitar esses tipos de problema acontecendo. Então, primeiro vamos falar dos problemas de uma agência, o que a agência geralmente sofre bastante, que você ajuda a resolver, e depois pensar um pouco por essa linha,
aonde está o erro? E eu, tipo assim, cara, é do meu lado, é do lado do cliente, é sempre a culpa do cliente, a culpa que é minha, como que é isso, né? Tá, vamos lidar com a agência que presta serviços, né? Porque a gente tem a agência de lançamento, a agência de gestão de tráfego, a agência de implementação. Vamos falar dessas agências que prestam esses serviços. Principais desafios que ela enfrenta, principais problemas que a gente tem que lidar aqui é com relação a quando o cliente chega, tá? Porque eu vejo muito uma tendência de que depois que o cliente, o seu cliente percebe que você está bem amparado, ele fica mais inibido de ficar inadimplente com você, ou de pedir para rescindir sem uma justa causa, ou pedir para rescindir sem querer pagar uma multa, por exemplo, por rescisão. Eu vejo que é muito simbólico também para o cliente. Uma coisa é você pegar eu tenho uma cliente que é a agência, que ela atende advogados, né? E aí eu falava, seu contrato não dava credibilidade, porque o advogado pegava aquele contrato ali e falava, posso rescindir a hora que eu quiser. Então, ela tinha muita desistência no meio do caminho. A gente sabe que gestão de tráfego não é do dia para a noite, né? É um resultado rápido, comparado ao mercado tradicional, comparado a algumas outras formas de prospecção. Mas, geralmente, a pessoa, principalmente o advogado, que não, na regra, né? O advogado que não tem consciência de como funciona a gestão de tráfego, como que funciona todo o processo, né? Porque não depende só da captação, você precisa ter um comercial bom para converter aquele lead em cliente, que é resultado muito rápido e acaba rescindindo. Então, ter essa clareza, acho que são 2 pontos. Primeiro, ter simbolicamente, né, mostrar para o seu cliente que você é uma empresa bem resguardada, isso já evita bastante risco jurídico, mostrar que você tem um jurídico ativo, mostrar que você tem um processo bem estabelecido, a partir do momento que o cliente entra na sua base, até a sua entrega, o seu processo de feedback com o cliente, aquele acompanhamento com o cliente, para ele entender que realmente você está dando resultado para ele, que realmente você está dando o seu melhor. E também o outro ponto é, ali na call de venda, quando você vai oferecer o seu serviço, você ter o profissional, o dono da agência, ou instruir o closer que vai fazer isso, ter esse discernimento de deixar claro para o cliente o que vai ser oferecido e que não é resultado rápido. Porque muitas vezes, na ânsia de vender, a pessoa, né, o closer vai lá e acaba prometendo, não, com uma semana de campanha rodando, você já vai ter uns 20 leads aí te procurando no mínimo. E não é assim que funciona, depende de vários fatores. A gente não pode, assim como na advocacia não se pode prometer resultado. Então, eu vejo que esses 2 pontos, se bem alinhados, você consegue resolver bastante os problemas que você pode ter, tanto com rescisão, como com o cliente. Às vezes, o cliente ele nem pede a rescisão, o reembolso do valor investido. Às vezes, ele só quer encerrar. E muitas vezes também, Vitor, a gente consegue... O cliente, por exemplo, o cliente pede para encerrar com uma agência e nós vamos conversar com esse cliente para saber o motivo. Eu faço esse trabalho aqui também, porque eu falo para os meus clientes, nem sempre a rescisão é por falta de insatisfação com o resultado em si, talvez é só um alinhamento de expectativa. Então, a gente tem esse trabalho de conversar com o cliente, entender para continuar o serviço ou, de fato, rescindir da melhor forma que a gente conseguir aqui. Que legal. Isso é muito bom, né? Porque você até, no caso, você como advogado da agência, da empresa, você entra em contato com o cliente no momento que ele está cancelando o contrato para entender a raiz do problema, né? É isso que eu estava pensando sempre, porque às vezes o motivo está claro, mas a razão por trás daquele motivo nunca está claro, dificilmente está claro, né? O cara fala, eu não vou parar de pagar porque eu acho que eu estou sem dinheiro. Mas, pô, será que ele está realmente sem dinheiro? Será que não é uma questão dele estar dando essa desculpinha porque, na verdade, é isso, aquilo que está acontecendo? Então, às vezes, a raiz do problema ela não fica clara, e isso também para a agência, enfim, para a empresa de uma maneira geral, é um problema, porque se você não sabe a raiz do problema, tem muitos outros clientes teus que podem ter a mesma raiz e em um momento eles vão cancelar, porque, veja, a agência, na minha visão pelo menos, ela vive de recorrência. Quanto mais cliente pagando por mês, mais faturamento você tem e aí você consegue ter um negócio legal. Mas se muito cliente sai o tempo todo, o negócio não para de pé. Vamos supor que eu vou lá e faço bate-meta, fecho 20 contratos novos esse mês. Mas daqui 2, 3 meses já saiu esses mesmos 20, né? Então, tipo, cara, o balde está totalmente furado. A cada 3 meses eu tenho que vender os mesmos 20 só para repor o que eu já tenho. Se eu quero crescer ainda, eu tenho que vender muito mais. Então, tem essa relação aí,
por que esses caras estão saindo, né? E às vezes eu acho, os caras estão saindo porque não teve resultado. É sempre essa atribuição, né? A agência sempre acha que, tipo, o problema é o resultado. Mas às vezes não é. Na maioria das vezes, inclusive, não é, porque às vezes não tem suporte, às vezes tem várias coisas envolvidas ali que não resolvem o problema do cliente como um completo, né? Como um todo. E ele fala, deixa pra lá, deixa quieto esse negócio aí, eu vou fazer com outro. Sim, exatamente. Eu falo, e assim, essa questão é tão, esses dois pontos que eu trouxe, o alinhamento do jurídico e ter essa clareza na oferta, no momento de ofertar para o seu cliente, deixar bem claro o que você vai entregar, como que vai funcionar, que, por exemplo, no exemplo dessa agência de tráfego para advogado, eu conversei, tive uma conversa com a dona da agência no início e falei, olha, o advogado que te contrata, se você contratar o advogado que está vendo na sua agência a última solução, porque ele não sabe mais para onde ele corre e quer recorrer ao tráfego pago, corre desse cliente, porque ele não vai saber atender, ele não vai ter tempo para atender todo mundo, não vai saber converter, não vai ter resultado e ele vai te dar problema. Então, tem esse alinhamento também, até do público, da pessoa que você vai trazer para dentro da sua agência, da sua prestação de serviço ali na recorrência, que você consegue reduzir. E foi até um feedback que ela me deu na semana passada, falou, a gente não está tendo nenhum problema depois que tem um novo contrato, depois que a gente está com assessoria. Essa cliente está comigo há 5 meses. Ela entrou agora no início do ano. Legal. São vários aspectos. Falta muito esse... E não é culpa do mercado, né? O mercado, a pessoa entra no digital geralmente com um curso, vendo um curso online, vendo alguma aula no YouTube, e vem nessa ânsia de mercado, todo mundo tem esse tempo de amadurecimento de mercado, né? Então, é natural, com o tempo, você acaba sabendo lidar melhor com essas questões. Mas o ideal, né? No meu mundo ideal, seria que todo mundo já soubesse fazer essa gestão também, desde o início. Esses dias tinha uma mentora que estava exigindo exclusividade, cumprimento de horário de trabalho da closer dela. Eu falei, você quer me matar, meu anjo? Não pode, a PJ estava totalmente descaracterizada ali, o vínculo via PJ estava totalmente CLT e falta muito conhecimento dentro desse mercado. Não por outro motivo que eu sou convidada, né, pelos meus clientes a fazer essas aulas, a dar essa instrução para os alunos dele quando eles entram na assessoria. Às vezes eu nem me ofereço, né? Às vezes o próprio cliente que vem pedindo essa ajuda. Muito bom. Lara, muito bom. Isso é muito legal, porque primeiro que você, pensando aqui, né, um pouco do apanhado geral do que a gente falou, principalmente dos problemas do mercado, me parece muito que é um mercado como um todo, aí falando de agência para o produtor, os caras são pouco profissionalizados, né? Então, assim, eles são pouco estruturados para a escala que eles estão projetando. Só que aí existe uma objeção que eu imagino que alguns clientes teus devem falar antes de contratar, alguma coisa nesse sentido, que é tipo assim, mas eu nem sei se vai dar certo, eu vou lançar ainda, será que nesse momento eu tenho que ter um contrato, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo, ou não? Como que hoje você lida com esse tipo de questão? É algo que acontece ou é só uma viagem na minha cabeça? Mas o que você pensa sobre isso, assim, tipo, cara, é um momento certo de se estruturar desde o início para evitar risco? O quanto que isso gera de economia, né? Talvez pensando por esse lado de tipo, cara, talvez eu estou deixando um risco acontecer daqui que seja 2 anos depois que eu comecei a lançar, que ali eu tenho um problema seríssimo de, às vezes, como você falou, uma ré de R$500 mil que eu tomei por um contrato de parceria que não teve contrato, né? Um contrato de boca ali de uma parceria de afiliação e perdi R$500 mil numa brincadeira dessa. Então, como que você enxerga isso? Existe essa objeção? Como é que você quebra ela? Como é que funciona essa visão do cliente? Geralmente, o cliente que vem nessa pegada de coprodução, que ele vai fazer o primeiro lançamento, o que a gente faz? Eu estou até para fazer um follow-up nele aqui, que eles realmente não têm esse discernimento, tem alguns que me procuram para saber mais como que funciona, quais são os riscos. O cliente que procura para saber mais, ele já tem um pouco de nível de consciência mais elevado, né? Porque a partir do momento que ele tem essa consciência dos riscos, ele vai e te contrata. Mas na base, assim, Vitor, eu vejo uma profissionalização do mercado digital nesses últimos anos, tá? Tanto nos eventos que eu tenho participado, tanto nos grupos que eu tenho participado, e a tendência é que cada vez mais essas pessoas que começam muito informal, elas
demorem mais para escalar, elas ficam patinando mais, ficam dirigindo e trocando pneu ao mesmo tempo, né? Então, mas assim, a única forma que a gente tem para elevar o nível de consciência dessas pessoas que não me procuram ativamente é através da divulgação de conteúdo, né? E aí é isso que eu faço ali no meu Instagram, agora eu pretendo começar com o YouTube também. Legal. É aumentar o nível de consciência dessas pessoas. Porque eu vejo uma tendência também, Vitor, a partir do momento que eles têm consciência, é inevitável, porque eles ficam, caramba, eu não sabia que isso podia acontecer. Que é de fato uma falta de conhecimento do mercado, eu não sabia que isso podia acontecer. Acho que acontece em várias áreas do direito isso, né? Aposentado que tem direito a algum benefício que não tem. Então, a nossa função é educar essa audiência para que ela venha a te contratar, te procurar para saber mais. Teve um cliente esses dois clientes, eles começaram como 2 prestadores de serviço que começaram a lançar uma pessoa, e como eles vieram por uma contadora, que eu tenho parceria, ela já indicou, falou, vocês precisam de um contrato, eles vieram saber esse risco de ter ou não esse contrato, e acabaram virando os meus clientes de contrato teste. Eu falo que a gente faz um contrato teste para verificar, para eles fazerem o lançamento deles, o primeiro lançamento com aquele especialista, para ver se vai dar fit, mas de uma forma mais segura. Até porque, quando a gente fala em um especialista e coprodutores, às vezes o produto ele é desenvolvido do zero. E aí, quando rescinde de quem é o produto, de quem é a lista de leads que foi construída ali ao longo do lançamento, como que vai ser avaliado, o expert ele quer sair e lançar com outra pessoa, mas e o posicionamento de mercado que foi criado, a marca que foi construída uma empresa ali. Então, eu falo, quando chegou no meu WhatsApp, a pessoa vai me contratar com certeza, só quando, não é se, é quando. Mas o meu trabalho é ficar alimentando nesse sentido. Estou sempre em contato, mesmo os clientes que me procuram, os leads que me procuram e dá uma sumida, assim, eu entro em contato de novo, pergunto como que está a empresa. Às vezes me procura, eu preciso fazer um contrato de lançamento porque eu vou lançar. Aí, às vezes, eu passo a proposta, falo, ainda não estou no meu momento, não tenho caixa. Falo, ok, deixo ali na anotação ali daquele card, daquele lead. Depois falo, oi, fulano, e como que foi o lançamento? Está dando tudo certo? E vou fazendo esse monitoramento para... A gente não precisa, no final das contas, a gente não precisa de tantos clientes, a gente precisa de bons clientes, né? Eu falo isso, a gente precisa de bons clientes. E é basicamente isso, Vitor. A gente tem que trabalhar o nível de consciência, tem que trabalhar para conscientizar cada vez mais essas pessoas e o mercado está se profissionalizando cada vez mais. Eu tenho percebido esse movimento assim, no mercado. Então, antigamente, até um tempo atrás, lá em 2022, 2021, era inimaginável 2 coprodutores me procurarem para fazer um contrato antes mesmo de lançar. Se tinha mais essa objeção. Hoje não, hoje tem mais esse nível de consciência, até porque o mercado tá enorme hoje, né? O tráfego hoje em dia está mais caro, as coisas estão mais caras, os profissionais que trabalham ali estão mais valorizados, então é preciso você investir com cautela nesse mercado, né? Investir não com cautela, com segurança. Então, nossa, faz muito sentido. E aí, se você pensa que cada vez mais, conforme o mercado expande, né, quanto mais gente entra dentro desse mercado querendo prestar serviço e querendo lançar, mais existe essa necessidade de profissionalização das coisas que você faz, porque aí você escala muito mais rápido, né? Como você mesmo falou, quando você tem um contrato bem estruturado, você fala que você tem uma assessoria jurídica, que você passa uma outra percepção de porte de empresa, né? Por mais que você seja só um coprodutor individual, sozinho, né? Não tem nenhuma agência ainda de coprodução, de lançamento, mas você passa um outro senso de que esse é o cara que sabe o que está fazendo, né? Então, assim, não é um cara que eu estou contratando como expert para me lançar, que eu peguei por ser mais barato ou porque eu acho que, tipo, cara, sei lá, sabe, nesse sentido, assim, às vezes você passa uma sensação já diferente e esse é um critério de diferenciação, né? Se você pensar agora, você como advogada, você oferece para esses caras um critério de diferenciação na hora de eles negociarem lá e tentarem vender o próprio serviço deles, né? Acho que isso é muito legal. Isso é muito importante. Ontem, nesse onboard que eu estava fazendo com esse cliente, ele falou, agora eu tenho muito mais segurança, porque eles oferecem umas garantias loucas, né? Tenho muito mais segurança de fechar, de garantir essa segurança para o meu cliente, garantir essa segurança para a minha empresa. Porque
você compra uma mentoria de 21 mil reais, de 30 mil reais, que te promete muitas coisas, muitos resultados que geralmente são prometidos e efetivamente são cumpridos, né? Sem nenhum contrato, sem nenhuma segurança daquilo. É muito lógico isso para mim. Eu não investiria, eu não colocaria 20 mil reais na mão de alguém que eu não tenho segurança, até porque eu conheci online, pode ser hoje, e aí cresce muito golpe, né, online. Tem muito mentor, muito prestador de serviço que realmente não entrega. Então, o mercado ele vai se tornando mais exigente também. Eu compro uma mentoria do Vitor e o Vitor me envia um contrato bonitinho, em Visual que eu entendo tudo certinho, tenho total certeza de que se o Vitor não cumprir, eu vou poder exigir. E aí eu vou comprar um contrato da Ana e a Ana, eu vou comprar uma mentoria da Ana de 10 mil reais e a Ana não me envia um contrato. Eu vou cobrar ela esse contrato. Total. Entendeu? O mercado ele se torna mais exigente também. Principalmente porque no meio de muita gente boa, vai muita gente ruim que não cumpre aquilo que foi prometido. Total. Lara, é muito bom, assim, acho que a gente poderia ficar horas aqui debatendo sobre isso, porque tem muita coisa que dá para falar sobre esse tipo de mercado, mas eu queria, a gente caminhando para uma reta final, eu queria que você hoje deixasse um recado, assim, se você fosse falar para dois públicos aqui que escutam a gente, né, então falando para o advogado hoje, mercado, o que você daria de dica, talvez pegando a tua própria trajetória, o que você diria que faz sentido, enfim, e pensando para o empreendedor hoje do mercado digital, dono de agência de lançamento, infoprodutor, expert, enfim, o que você traria de insight, enfim, traria de recado final para essa galera aí também, o que você, né, enfim, dá o seu recado final aí para a gente. Para o advogado, para os dois eu tenho o recado que eu tenho que dar, mas principalmente para o advogado que nós somos empresários, nós não somos advogados, vocês são empresários, né? E dentro desse mundo empresarial, eu tenho um livro que eu gosto muito dele, chama O Líder do Futuro, eu li ele recentemente, mas para mim isso sempre fez muito sentido. No ramo empresarial, você sempre tem que oferecer soluções. A gente fala muito em vender lenço, e vender lenço não é ruim. Quando você vende lenço, você está ajudando uma pessoa a limpar aquela lágrima dela e conseguir solucionar uma dor. Então, a tendência no mercado jurídico é cada vez mais sair do judiciário. Eu vejo essa tendência, porque o judiciário está ficando cada vez mais abarrotado, porque desde a faculdade a gente é ensinado a judicializar tudo. E o mercado digital, ele tem em expansão. Então, como advogado, a gente sempre tem que perceber em mercados oportunidades. E no mercado digital, eu vejo muito isso. As empresas estão indo para o digital cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais empreendendo nesse mercado, seja em agências, prestação de serviço, venda de conhecimento. Dentro da prestação de serviço existem várias subnichos. A gente tem closer. Antes eu falava que a gente só tinha o closer, né, que fazia a venda. Hoje a gente tem BDR, SDR, social seller, closer. Então tem vários segmentos disso. Tudo isso precisa de proteção jurídica. Então, ver em mercados possibilidades de atuação, possibilidades de oferecer solução jurídica é o que efetivamente vai te fazer consolidar na advocacia e ser reconhecido em um nicho específico. E esse negócio de ser reconhecido em um nicho não é sobre ego, é sobre você conseguir entregar uma solução mais específica para aquele cliente. Quanto mais você é específico no seu cliente, mais você entende ele, melhor você atende ele. E, consequentemente, mais você é reconhecido. Então, vira um ciclo. Então, advogados, venham para o digital, por favor. Nós precisamos de profissionais nesse mercado. É um mercado muito carente, né? E não é difícil. É o empresarial simplificado. Eu falo que é o empresarial simplificado, porque eu lembro quando eu trabalhava com empresa física, nossa, chão de fábrica, você tinha que fazer auditoria na empresa, você tinha que acompanhar perícia de justiça do trabalho, era totalmente diferente. Hoje não, o digital contratual, um tributário, você consegue entregar um registro de marca, propriedade intelectual, você consegue entregar uma solução àquilo que eles precisam de fato. E para os empresários do digital, para os empreendedores do digital, quem está começando a empreender, é natural que se comece na informalidade, mas é preciso você ter esse discernimento de que a base jurídica, a base contábil, a base legal da sua empresa, ela é o que efetivamente vai te trazer escala no curto prazo. Então, gente,
porque você vai patinar muito. Eu conheço uma pessoa que não estava esperando no lançamento, ela fez 8 dígitos e a maior parte desses dígitos ficou lá na Receita Federal, porque ela era um meia. Então, ela excedeu o faturamento em uma margem de tempo muito curta, sem nenhuma proteção jurídica, sem nenhuma proteção contábil, e ela precisou pagar uma multa bem grande. Então, o amadorismo destrói o lucro. Muito bom. Gente, então, para quem está ouvindo a gente aqui pelo Spotify, na descrição desse episódio a gente vai deixar as redes sociais da Lari. Logo mais ela vai ter um canal no YouTube aí também, com certeza vai ter muito conteúdo massa. Então, se vocês quiserem, sigam ela, vão acompanhar um pouco mais o conteúdo que ela produz, porque eu dei uma breve stalkeada, já vi muita coisa massa que deu para falar lá, que ela traz realmente de insight para quem empreende hoje no meio digital e quer melhorar um pouco a estrutura, a qualidade da operação, como ela falou, né? Segurança jurídica é o que dá velocidade para a tua própria operação funcionar mais rápido e gerar resultado mais rápido. Então, vamos deixar as redes sociais dela aqui. Se você ainda não segue a gente, caiu de gaiato, né, nesse episódio aqui, cara, considere seguir a gente pelo Spotify, se você está vendo pelo YouTube, se inscreve, dá o seu like também. Muito importante a gente saber o que vocês estão achando dos episódios e das pautas que a gente está trazendo por aqui. No mais, Lari, mais uma vez, obrigado, viu, por ter participado, por ter dado essa aula para a galera. Espero que tenha gerado tanto valor para eles quanto gerou para mim. E a gente se vê aí no próximo episódio, com certeza, né? Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, espero estar presencialmente aí. Com certeza, com certeza. Esperamos também. Então, gente, valeu. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço.